E depois de Maria, ninguém como São José. Nessa aula de número 27, nós vamos meditar sobre São José, o pilar das famílias. São José, pilar das famílias, rogai por nós. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ilumine nesta aula, pedindo a Ele para compreender essa dimensão da presença de São José, que foi o pilar que realmente deu nome, sustentou e configurou a Sagrada Família. Santa Teresa d'Ávila fala: aqueles que se dedicam à oração devem de maneira especial valorizar a devoção a São José. Não sei como é que alguém pode refletir sobre os sofrimentos, provas e tribulações que a Rainha dos Anjos suportou enquanto cuidava de Jesus em sua infância, sem, ao mesmo tempo, agradecer a São José pelos serviços que prestou ao Divino Menino e à sua Mãe bendita. Veja, se o próprio Deus quisesse, ele teria excluído a figura paterna da Sagrada Família. Afinal de contas, ele já tinha o sim da Virgem Maria. Afinal de contas, Jesus era o próprio Deus. Mas, muito pelo contrário, Deus quis, Deus escolheu, como nós temos falado aqui em todas essas aulas, Deus quis a presença masculina. Deus quis que naquela família existisse um pai. Deus quis que naquela família existisse um esposo. E São José foi o pilar que sustentou tudo isso. Por mais que assim, em todo aquele contexto existisse a figura do próprio Jesus, que era Deus, mas tudo girava em torno de São José. São José era o grande responsável por proteger a Virgem Maria e ao próprio Jesus. São José foi aquele que foi responsável por se doar, por se sacrificar no trabalho, na luta diária, pelo sustento da Virgem Maria e do próprio Jesus. Veja, se Nossa Senhora tinha todas as suas lutas na criação de Jesus, quando menino, quando criança, São José era aquele que se sacrificava para garantir que tudo que fosse necessário para a Sagrada Família fosse possível e que ele conseguisse tudo aquilo para a Sagrada Família. São José era o pilar, São José era a referência. Naquela época, principalmente, a figura masculina era a referência, era o centro. Quando se falava na Sagrada Família, quando se falava de Jesus, se falava o quê? Ele é o filho do carpinteiro. Não é? Ele é filho de José, ele é filho do carpinteiro. Ou seja, a figura masculina, a figura de São José era o exemplo, era o pilar que sustentava tudo aquilo. E hoje nós vemos no mundo um movimento totalmente contrário, onde essa figura masculina ela passa a ser totalmente dispensada e, quando muito, é também fragilizada. A figura masculina do homem que se sacrifica, do homem que se doa, do homem que sofre pelos seus, não é, está caindo tristemente em desuso. Hoje qualquer coisa, qualquer forma de união, as pessoas começam a chamar de família. Qualquer situação, esse nome passa a ser empregado, quando nós sabemos que não é verdade. Não é? O próprio Deus quis que uma Sagrada Família estivesse sobre a presença de um pai, de uma mãe e do seu filho. E que o próprio Deus quis também, principalmente, que a figura paterna, a figura de São José, fosse esse pilar que sustentava toda essa estrutura, que fosse essa referência. São José foi esse que era o provedor, que era o protetor. Veja que missão tão grande, tão nobre, dada a ele pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. São José quer ser o pilar também da sua família. Então, se você procura entender como funciona, se você procura uma referência, se você procura um modelo, né, o que o mundo chama de modelos hoje de famílias não tem nada a ver com a família verdadeira. Não se assemelha em nada àquilo que
que foi desejado pelo próprio Deus. Ou seja, o próprio Deus deu um formato, deu uma forma para aquilo que ele chamou de família. E esse formato existia sobre a presença paterna e masculina de São José. Por isso que São José quer ser o pilar da sua família. São José quer ser aquele que também se apresenta como um modelo, não é? Como aquele que se sacrifica, como aquele que está presente, como aquele que se apresenta como uma referência. São José nos ensina a importância, resgata a importância da presença de um pai, da presença de um esposo. Não é? São José é aquele que resgata em nós homens a necessidade do gastar-se por alguém, né? Do se dedicar a alguém, do se sacrificar por alguém. Hoje nós vivemos em um mundo onde as pessoas não querem mais se sacrificar, onde os homens não querem se sacrificar mais pelas suas esposas, onde os homens não querem mais se sacrificar pelos seus filhos. Não é? Antigamente nós tínhamos a figura do pai, que era aquele que sofria todas as dores, que era aquele que sofria todas as lutas diárias. Para quê? Para o benefício dos seus, não é? Para o bem comum da sua esposa e dos seus filhos. Hoje isso se perdeu. E São José é aquele que quer fazer com que nós, homens principalmente, resgate esse papel. Resgate essa direção, resgate esse norte, resgate esse formato, que foi um formato dado por Deus, né, quando ele resolveu trazer o seu Filho ao mundo para nos redimir. Ou seja, Jesus não precisava. Jesus era Deus. Jesus, se ele talvez escolhesse assim, ele não precisava vir ao mundo no seio de uma família, mas ele quis. Foi a forma como ele quis, foi a forma como o Pai quis, né? O pai precisava, como nós já falamos aqui, o pai precisava da presença existente mesmo ali, física, de um homem que desse esse exemplo de quem se sacrifica, de quem luta, de quem protege, de quem ama, não é? De quem se dedica à sua esposa e aos seus filhos. Então, que São José nos ensine a resgatar esse papel, que São José nos ensine a entender que esse formato, sim, é o verdadeiro modelo criado por Deus, querido por Deus, desejado por Deus para todas as famílias. Então, São José, sendo o pilar da Sagrada Família, São José também seja o pilar da nossa família, esse modelo, e principalmente nos ensine, não é? Que nós também, a figura masculina, a figura paterna, é necessária, é indispensável, é o formato dado por Deus para a família cristã. Então, que nós possamos pedir também, São José, pilar das famílias, rogai por nós. E depois de Maria, ninguém como São José. E finalizando essa lição do 27º dia, nós vamos ler Testemunha Silenciosa na página 263 e reze também a ladainha de São José. Nós vamos disponibilizar a lição para vocês aqui também. É isso. São José, rogai por nós. Ladainha em honra a São José. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por
por nós. José castíssimo, Rogai por nós. José prudentíssimo, Rogai por nós. José fortíssimo, Rogai por nós. José obedientíssimo, Rogai por nós. José fidelíssimo, Rogai por nós. espelho de paciência, Rogai por nós. amante da pobreza, Rogai por nós. modelo dos trabalhadores, Rogai por nós. honra da vida de família, Rogai por nós. guarda das virgens, Rogai por nós. sustentáculo das famílias, Rogai por nós. alívio dos miseráveis, Rogai por nós. esperança dos doentes, Rogai por nós. patrono dos moribundos, Rogai por nós. terror dos demônios, Rogai por nós. protetor da Santa Igreja, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por uma inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo de vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois de Maria, ninguém como São José.